Olha, o que o Supremo derrubou foi o vale tudo, né, do bolsonarismo em relação à questão das armas, né, tornando necessário que algum tipo de projeto de lei seja aprovado, né, seja transformado em lei, para mudar essas regras que o Bolsonaro havia mudado por decreto. Né? Ou seja, se é amanhã para alguém, por autodeclaração, simplesmente dizer que precisa de uma arma, né, e isso ser aceito sem mais, primeiro vai ter que aprovar uma lei no Congresso. Da maneira como estava, o Bolsonaro, numa canetada, por meio de um decreto, criou esse tipo de liberou geral. Ou seja, o que o Supremo fez foi colocar as coisas nos devidos lugares que estavam após a aprovação do Estatuto do Desarmamento, lá atrás, ainda no começo dos anos 2000, e depois, né, com o referendo, né, do desarmamento, que não aprovou um desarmamento completo, mas manteve alguma possibilidade das pessoas manterem armas, ter regras bem mais restritivas de acesso a essas armas. Justamente porque a gente não está falando de qualquer tipo de objeto, né? A gente não está falando de qualquer tipo de bem. Mas está falando de coisas cuja única finalidade para a qual elas são construídas é matar pessoas, né? Ou matar animais, eventualmente, em alguns casos. Alguém pode dizer, mas é para também participar de clube de tiro. Sim, mas o fato é, armas são, antes de mais nada, objetos de eliminação de algum tipo de ser vivo. É para isso que elas servem. Então, é preciso ter muita regulação, muito controle, muita parcimônia no acesso da população a essas armas. Porque o que a gente sabe, há uma série de estudos que mostram isso, é que mais armas junto à população acabam produzindo um grau de violência muito maior, inclusive aquela violência que poderia pura e simplesmente ter sido evitada, né? Uma briga de vizinho que de um bate-boca acaba virando uma tragédia, né? Uma briga de casal que, em vez de também uma discussão, muitas vezes termina com alguém morto, uma briga de trânsito que também, de novo, em vez de uma série de apenas um xingamento, alguma coisa assim, acaba também combinando com o assassinato de uma pessoa. Ou seja, uma série de situações, eu podia ficar aqui o dia inteiro enumerando, elas são evitadas quando você faz com que as pessoas não fiquem portando armas. E mesmo no caso da autoproteção, né? Tem gente que acredita que ao portar uma arma vai evitar um assalto. Geralmente, o criminoso, que é muito mais versado, muito mais treinado em usar uma arma, ele não só vai ser mais hábil em usar a arma naquela situação, mas ele ainda vai se apropriar da arma daquela pessoa, colocando mais uma arma em circulação para o cometimento de crimes. Então, são todas as razões imagináveis, né, para a gente tirar armas de circulação. E o que o bolsonarismo fez aí, né, esse governo tanatocrático, né, um governo que cultivava a morte, que tinha a morte no seu objetivo, foi disseminar o armamento da população, alegando que isso seria assegurar um direito das pessoas, mais liberdade, seria assegurar a autoproteção, quando a gente sabe que é exatamente o contrário. Então, nesse longo processo que a gente está agora, de reconstrução do país após a devastação que o governo Bolsonaro produziu, entendo eu que essa restrição ao acesso liberado de forma generalizada às armas é mais um passo importante. As armas eram vendidas antigamente no governo Bolsonaro para quem quisesse comprar sem nenhum tipo de investigação, inclusive de antecedente, né? Tinha gente que respondia processo por violência e mesmo assim tinha acesso às armas. E eu acredito que a partir de agora vai acabar aquelas festas de inauguração de lojas de arma também, né? Vocês lembram disso? Durante as eleições a gente mostrou aqui clube de tiro. Não, e loja também. Churrasco, lembra? Cerveja, cantor sertanejo, show, inauguração. Aqui pertinho, inclusive, onde a gente fica na Zona Sul, aconteceu um caso desse. Quer dizer, acabou o governo Bolsonaro, acabou a inauguração de curso de tiro e de festa também em loja que vende armamento, né? Exatamente, né? Porque mostra o que era aquilo, né? Era uma festa da morte, né? A gente poderia assim dizer. Né? E a gente recebeu aqui essa semana... Voltamos à normalidade, né? Voltamos à normalidade. A gente recebeu na semana passada também um especialista, perdão que eu esqueci o nome, depois a produção pode me ajudar, que escreveu um livro e que mostra, né, a geografia das cidades onde teve maior votação nas últimas eleições do Bolsonaro, fazendo um link com a violência. A gente tem até uma matéria do Metrópolis falando exatamente isso, o Bruno Malheiro, obrigada, que as cidades com maior taxa de armas por habitante deram mais votos a Bolsonaro. Então também a gente tem essa ligação e que isso é comprovado, né? Onde tem mais violência no Brasil foram as cidades onde o Bolsonaro teve mais votos nas últimas eleições. Você sabe, professor? Bom dia. Não. Como é que tá, Cláudio? Bom dia. Meu filho que chegou para mim outro dia e eu revoltado com alguma coisa, não sei o quê, ele falou, calma, pai. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei que faz muito sentido. Eu falei, o quê, filho? Ele falou, toda vez no mundo onde alguém chega e fala assim, vou matar um assassino, o número de assassinos no mundo continua igual.
É uma boa conta essa, né? É uma boa conta. Você tem razão, filho. A gente tem que ouvir mais as crianças, sabia? A gente tem que ouvir mais a sabedoria da ingenuidade. É uma ingenuidade, mas sabendo fazer conta, né? É isso aí, é isso aí. É isso que a gente tem aí mesmo. Isso mostra, professor, que a gente se livrou também, né? A gente vê, por exemplo, a gente estava falando sobre a Flórida. Na Flórida agora, o governador de extrema-direita liberou o porte de armas, Vivian, para todo mundo. Você não precisa mais de licença para andar armado na rua, o que é um absurdo. Isso mostra que a gente conseguiu se livrar por isso aqui, né? Por muito pouquinho a gente não teve a continuação desse governo. A gente fica pensando na mudança de paradigma que a gente teve agora com, agora, por exemplo, essa derrubada dessa licença de armas no Brasil, que a gente poderia ter aqui, né, Cláudio, se a gente tivesse continuado com o governo de Jair Bolsonaro. Isso só para começar, né? Porque além dessa tara, né, pelas armas que alimentava o governo Bolsonaro, que alimenta os bolsonaristas, inclusive esse dado aí que vocês trouxeram, né, relativo à maior presença de eleitores do Bolsonaro, justamente onde você tem mais compra de armas, isso faz todo sentido, né, porque há uma convergência de visão de mundo, né? As pessoas votam no Bolsonaro porque consideram que ele defende causas que essas pessoas reputam como suas, né, e uma das causas a gente quer se armar, né, a gente quer usar essas armas, sabe-se lá para quê. Né? Existe também essa relação, como eu falei, aí, de uma certa tara, né? Parece uma coisa de pulsão sexual, das pessoas quererem ter uma arma em casa, ostentarem as suas armas e tudo vai. E aí, claro, votam mais no Bolsonaro. Imagine se ele continua no governo. Não só a tendência era aprofundar esse tipo de processo em relação ao armamento das pessoas, como também aprofundar o processo de destruição institucional, instituição de políticas públicas, né, e de estatuição de um Estado autoritário no Brasil. Né? A gente se livrou, na realidade, no Brasil, foi de uma migração para um regime autoritário, que a gente sempre sabe, né, isso aí, enfim, tem sido estudado, já se tornou até um lugar comum, né, falar disso, que esses governos de populistas autoritários, como é o caso do Bolsonaro, eles sempre têm mais chance de se tornarem realmente implantados quando há um segundo mandato, quando há continuidade, mais acúmulo de poder, é possível dar continuidade àquilo que já se começou a fazer no primeiro mandato. E as armas seriam só mais um passo nessa direção. Mas, além disso, minar a independência do judiciário, né, minar a independência dos outros órgãos de controle, destruir áreas de políticas públicas que contrariam interesses dos segmentos ligados ao ditador, né, ao candidato autocrata, né, por exemplo, toda a questão ambiental, toda a questão de defesa da população indígena, de defesa dos direitos dos grupos minorizados, como é o caso aí da população LGBTQIA+, né, que também se tornou um alvo preferencial desse grupo, não à toa isso que vocês discutiam antes aí com o Sakamoto, passava exatamente por essa questão. Tudo isso tenderia a piorar, né, num segundo mandato de Bolsonaro. Então, acho que você tem toda a razão, a gente se livrou por pouco, viu, Will? Deixa eu trazer aqui mais alguns dados dessa reportagem do Metrópolis, que fala o seguinte: dos 100 municípios com maior taxa de armas recadastradas por habitantes, em 91 deles Bolsonaro obteve mais votos e em 9 Lula ganhou, quando levados em conta apenas os votos válidos, isso considerando municípios com mais de 50 mil moradores. E tem mais, gente, olha só, o município que mais se armou nos últimos 4 anos é Jataí, na região sudeste de Goiás, onde Bolsonaro venceu. E essa cidade ficou conhecida também, vocês vão lembrar, porque a gente falou desse caso aqui, quando aquela diretora da escola foi afastada por publicar uma foto com um fuzil e por ter um clube de tiros para crianças. Vocês lembram desse caso? Então, foi nessa cidade que o Jair Bolsonaro teve o maior número de votos. Esses dados são da Lei de Acesso à Informação, que o Metrópolis conseguiu as informações, e é interessante também o perfil majoritário entre os compradores de armas de fogo. Homens, casados, escolarizados e moradores das regiões sul e centro-oeste. Vamos sempre lembrar que isso é um mercadaço. Nos Estados Unidos, a quantidade de grana que é movimentada... E aí vamos colocar de uma forma geral com a indústria da guerra. E aí, na indústria da guerra, a gente põe tudo, desde guerra com outro país até a guerra que você trava dentro do seu país. Né? É um valor... A gente está falando de trilhões de reais. Em dólares, né, nos Estados Unidos. Então, essas pessoas veem aqui uma possibilidade... Eu sempre fico com um negócio na cabeça, que é o seguinte, Cláudio. O pessoal, não, a gente tem uns amigos que tem umas empresas de segurança aqui, né? E eles estão assessorando aqui o governador, o prefeito aqui na política de segurança.
Aí eu falo assim, eles devem estar cheios de interesse, né? Para os índices de criminalidade caírem pra caramba, os caras que são donos das empresas de segurança, né? Não tem nenhum conflito de interesse nessa história. Então, você vender a violência, vender o medo, você vender essas teorias da conspiração, isso vale grana. Se a gente não consegue, na abordagem de todos esses assuntos, trazer essa questão do lucro, a gente não viu o assunto na sua integralidade, na sua inteireza, né? Então é importante dizer que essa é uma indústria multibilionária, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Tanto que a gente teve até quando começaram a se anunciar aí os decretos de liberação de armas, a valorização no mercado de algumas das empresas, o caso da Taurus, né, por exemplo. Isso aí. É isso aí. Um aumento brutal ali do seu valor de mercado exatamente quando se anunciava que haveria o liberou geral de armas do Bolsonaro. Então, isso por si só, vamos dizer, já é uma evidência muito forte disso que você está colocando agora, Eduardo.